Passo a ler. Diz assim os Salmos de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, para chegar até aqui, lançar um CD como esse, primeiro eu quero falar o seguinte para os irmãos: eu já fiz casamento, já fiz noivado, namoro, apresentar criança, até inauguração do templo, mas ministrar em lançamento de CD é a primeira vez. E sei que não é fácil nem para mim e nem para a Ana Rita. Nessa sua trajetória, ela passou por muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, mas também recebeu muitas promessas. Ela conta que ao chegar em uma determinada igreja, ela acaba de louvar, e o Senhor toma a voz de alguém naquela igreja e diz para ela que vê na capa de um CD estampado, está aqui, cumpriu. O nosso Deus é um Deus que promete e é um Deus que isso é um Deus maravilhoso. Só que para chegar até aqui, uma certa vez, ela foi até o estúdio fazer a sua gravação, e o seu pai, nas pressas, cadê o irmão de Jalson? Ele esquece que o carro não é movido a água, e chega no meio do caminho, acaba o combustível na pressa, e a Ana Rita desce do carro, juntamente com a sua mãe, sua família, e começa a empurrar o carro no meio da rua. E quando chega lá, ainda há outras provas de cunho espiritual, que às vezes os nossos olhos não conseguem ver, mas Deus deu vitória e ela chegou até aqui. Colocamos aqui no decorrer desse culto, eu fui marcando o decorrer do culto, como Deus vem falando conosco desde o princípio até agora, porque há pessoas que dizem que quando começam a pregar, diz Deus agora vai falar. Porém, no decorrer do culto, desde o início, Deus está falando conosco. Nesse lançamento de CD, fica registrado a todos que eu trabalho, irmã Ana Rita, no lançamento do seu CD. Principiou com oração a Deus. Após a oração ao Senhor nosso Deus, o pastor Joab louva ao Senhor com o hino de número 144. Louva, 244. 124. Louvai a Jesus amoroso. Em seguida, ele louva ao Senhor com o hino louvarei meu guia sábio. Depois ele louva ao Senhor com toda a igreja, o hino mais grato a ti, o hino de gratidão ao Senhor. Foi lido aqui também nessa noite o Senhor falando conosco. O Salmos de número 147. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Em seguida, a nossa irmã Ana Rita, ela louva ao Senhor e diz em um parte do seu hino: sua vitória vai ter repercussão. Sua vitória vai ter repercussão. Eu creio nisso. Em seguida, ela louva o Senhor e diz: você é uma joia rara. Deus vai te tirar do pó e da cinza e vai te levantar. Isso é promessa para aqueles que se encontram fracassados, fracos ou cabisbaixos. Deus vai te tirar do pó e vai te levantar. Deus veio falando no decorrer do culto. E existem, eu coloquei todos aqueles que tiveram oportunidades aqui, eu coloquei um a um. Mas se formos falar, a gente vai apenas passar todo o trabalho novamente, e não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo nessa noite,
coloquei aqui, e quero trazer em rápidas palavras para não ser cansativos, irmãos. 10 passos que um cantor, que um levita deve observar para ter um bom sucesso na presença do Senhor. Então eu quero deixar esses 10 passos para a nossa irmã Ana Rita e para os demais cantores que aqui se encontram. O primeiro passo que quero falar nesta noite é que o levita, o cantor, ele também faz parte do ministério. E como pessoa que faz parte do ministério, todo levita, todo cantor tem também por obrigação de apresentar-se a Deus aprovado como alguém que não tenha de que se envergonhar. Irmã Ana Rita, lembre-se disso em toda a sua caminhada. A irmã faz parte do ministério da igreja, e como fazendo parte do ministério da igreja, o ministério de louvor da igreja, apresente-se perante o Senhor, aprovada como obreiro de que não tenha de que se envergonhar. Este é o primeiro passo que deve ter um cantor, um levita na presença do Senhor. Na verdade, nem todos conseguem mais ter esse requisito na sua vida. Nem todos conseguem mais entrar na igreja como entravam antigamente, erguido, de cabeça erguida, sem ter o que se envergonhar. Mas eu quero lhes dizer para o Senhor, para a senhora, para os irmãos que louvam o Senhor, eu não sei se cabisbaixo estás, mas se estás cabisbaixo, eu quero te dizer o seguinte: põe o dedo aqui embaixo no seu queixo, levanta, pede-se perdão ao Senhor e diz: Senhor, eu quero me apresentar em tua casa como obreiro aprovado de que não tenha de que se envergonhar. Esse é o primeiro passo que eu quero lhes transmitir. O segundo passo para um cantor ser bem sucedido é: cumpra os seus compromissos e a sua agenda. Cumpra os seus compromissos e a sua agenda. Se atrasar na agenda, justifique o seu atraso e seja coerente. Exemplo: a irmã Ana Rita, ela recebe um convite para louvar na igreja lá na roça. Eu tive aqui em alguma roça. E para chegar até naquela roça, ela vai ter que tirar os sapatos dos seus pés e passar talvez entre os barros. Mas ela disse para os irmãos: eu vou. Só que quando vai aproximando-se a data, alguém chega lá de uma cidade maior, de uma metrópole maior, por exemplo, São Paulo, e diz: eu quero te convidar para louvar o Senhor lá na Adebras. Tem 6.000 pessoas sentadas e 3.000 em pé. E o convite que eu estou te convidando é para o dia 20. Ela olha na agenda e diz: irmãos, me desculpe. Vou ligar lá e vou dizer: irmão, me desculpe, eu não posso ir. Eu já tinha uma agenda. Então você volta para o primeiro visito. E Deus olha para você e diz: ele está me envergonhando. O obreiro, seja ele pregador, seja ele cantor, seja ele levita, ele precisa cumprir com a sua agenda e saber de uma coisa: assim como Deus não aceita um substituto destinado à salvação, a igreja também não aceita e não se conforma ao mandar um representante. Se cumpriu uma agenda, se marcou uma agenda, cumpra com a sua agenda. Há pessoas, um certo pregador, uma certa esposa de um pregador, ela chegou em uma igreja
Isso serve para os cantores e para os pregadores. Ela chegou em uma igreja. E naquela igreja disseram durante a semana: o pastor fulano estará pregando aqui. E ela disse que foi naquela igreja. E o pastor que está pregando lá era justamente o marido dela. E ela disse: como que é que o meu marido vai pregar aqui e nem eu estou sabendo? Está estranho isso. E ela foi lá e ficou do começo. Chegou no meio, ele não chegou. Ela ligou para ele e disse: olha, você não vai vir pregar aqui? Fiquei sabendo que é o seu dia hoje de pregar aqui. Ele disse: eu nem sei onde é esta igreja. Porque há igrejas também que não agem conforme a palavra de Deus e colocam propagandas enganosas dizendo que vai vir cantor A e cantor B, quando na verdade não virão. Mas se você for convidado e agendou, cumpra a sua agenda. Aleluia. Terceiro passo: aprenda a aceitar as críticas. Aprenda a aceitar as críticas. Um dia que alguém disser para você, pregador, se alguém disser para mim: mulher, o senhor prega mal, ele está dizendo: o senhor precisa orar mais, o senhor precisa buscar mais ao Senhor. E eu volto para cá e dizer: meu irmão, que Deus te abençoe, Deus te usou para me corrigir. Mas há pessoas que não se aceita ser corrigido, que não aceita crítica. Então, abra bem os ouvidos quando vir crítica. Quando vir crítica, você diga: muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Há pessoas por aí que dizem assim: a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Mas se alguém me diz que eu estou pregando mal e que eu não prego nada, isso é destrutivo? Não, senhores. Ele está dizendo: o senhor não prega nada, o senhor precisa orar. Então eu preciso orar. Dê ouvido às críticas. Ouça também os críticos. Esse é o passo. Mas saiba separar. Se é uma crítica também que vai te deixar triste, lança ela para fora e continue a sua caminhada em nome de Jesus. Quarto passo: não use o púlpito da igreja para desabafar. Não use o púlpito da igreja para falar que foi cantar na igreja A e na igreja B, e aconteceu assim, aconteceu desse jeito, aconteceu daquilo. O púlpito da igreja é um lugar onde você vai usar para ministrar o louvor a Deus, para ministrar o louvor ao Senhor, e através do louvor que você ministra a Deus, Ele ministra a bênção à vida das pessoas, Ele ministra a cura, Ele ministra a libertação, porque é isso que o levita deve fazer. Ele ministra ao Senhor e o Senhor ministra aos nossos corações. Lembre-se, o púlpito da igreja é um lugar onde se vai usar para louvar e exaltar o nome do Senhor. Quarto, quando estiver louvando, olhe para as pessoas. São passos que os cantores devem saber. Por exemplo, vamos louvar o Senhor. Oh, cego, você é para cego mesmo. Vou, andei perdido, vaguei. Você canta com os olhos fechados para um lado, olha para o outro. As pessoas são importantes, e através do seu olhar você transmite também mensagens divinas que a voz não consegue transmitir, mas o olhar você transmite com quem diz: Senhor, abençoa, Senhor, olha o teu servo, Senhor, eu estou feliz por ver os irmãos, isso é tão bom. Louve ao Senhor, olhando as pessoas e vendo as que são importantes na casa do Senhor. Há momentos que é verdade, Deus derrama uma graça sobre nós e nós não suportamos e fechamos os olhos, é verdade, mas não o tempo todo. Quinto passo: cantor não é modelo. Lembre-se disso, cantor não é modelo. Há em alguns lugares por onde
façamos que são desfiles e não festa de adoração ao Senhor nosso Deus. Lembre-se que para louvar ao Senhor não precisa ser modelo. O mundo, ele lança as suas modas, ele lança os seus modismos e quer nos fazer parecendo com eles. Pasmem, temos visto ultimamente pregadores que estão trocando paletó por batina. Isso é modismo, e o Senhor não se agrada desses atos, porque de Babilônia Ele nos tirou. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não precisamos de pregar na igreja com gravata de colarinho de padre. Vocês não sabem o que aquilo significa? Quem não tem sabedoria, peçam a Deus que o dá liberalmente do Egito, Ele vos tirou. Senhores, não precisam voltar no Egito, pegar uma batina e vir para a igreja para pregar e ter uma vestimenta diferente de todos. Tenhamos cuidado. Cantor, levita, não é modelo. Vamos para frente. Roupas não louvam ao Senhor. Tenha cuidado com roupas transparentes, roupas justas. Também não precisa chegar na igreja vestido igual a minha avó. É verdade, verdade. Minha avó, ela, não estou dizendo nada contra as senhoras, mas naquela época, 20 anos, 30 anos atrás, a minha avó pegava uma saia de malha, amarrava apenas como é que se diz? Era um elástico, colocava a saia aqui em cima do umbigo e uma roupa por dentro. Não é assim também. É verdade que preciso se arrumar, preciso se embelezar, mas lembrando-se que a nossa beleza, que a vossa beleza, como diz Pedro, não é na parte exterior, e sim na parte interior. Sétimo passo: lembre-se da ética. Lembre-se da ética. É falta de ética, senhores cantores, aqui não aconteceu, mas eu já vi em algumas igrejas acontecer, e acontece muito. É falta de ética um cantor, Ana Rita, a senhora está começando agora o lançamento do seu CD. É falta de ética o cantor pegar o púlpito da igreja quando o pastor lhes deu uma oportunidade para louvar ao Senhor com um hino. E ela canta 1, 2, 3, 4, 5. E os senhores sabem, já ouvimos em alguma igreja, não vou dizer que foi aqui, mas um cantor pegou o microfone e cantou 5 hinos. A igreja tem uma programação a cumprir, o pastor tem uma programação a cumprir, e de repente ele até tinha desejo de te ouvir os 5 hinos, mas não naquele momento. Talvez ele disse: não, vou dar uma oportunidade agora. Depois do coral ela canta de novo. Depois da oferta ela canta de novo. Quando for no término ela canta de novo. E daí por diante, tenha ética. Outro. Uma jovem, ela manda um bilhete ao pastor e diz: pastor, eu quero louvar o Senhor, é a cantora fulana. Não digo o nome, pois não faço propaganda de cantores. Eu quero louvar o Senhor, eu sou a cantora fulana. Mas o pastor tinha a sua programação em festividade, então deveria atender a sua agenda, e não deu a oportunidade àquela jovem. A jovem sobe no púlpito, o pastor, que era meu pastor, sobe no púlpito e diz: por que o senhor não deu oportunidade para me louvar o Senhor com o hino? E ele disse: a irmã queria louvar o Senhor mesmo com o hino? Ela disse: quero. Então o culto da igreja está aí, pode louvar o Senhor com o hino. Ah, mas agora não tem mais ninguém. Mas espera aí, mas você ia louvar ao Senhor ou ao povo? Precisamos ter ética. Há alguns que só querem louvar
Sabe por que alguns pregadores ou cantores só chegam na igreja depois das 7h30? Porque a igreja já está cheia para ele louvar para o maior número de pessoas. Mas como obreiro aprovado de que não tem que se vergonhar, quando o irmão chegou para dobrar o joelho e orar, os cantores convidados, senhores cantores, deveriam chegar também. Não é só a igreja que precisa orar, o pregador precisa orar, mas cantor precisa também orar, para na hora que ele ministrar o louvor, Deus operar as suas maravilhas. Então lembre-se da ética. A igreja tem uma programação bíblica. Há momentos que já dirigi algumas igrejas, você olha assim no relógio e diz: vou dar um pouquinho, dá para dar o grupo louvar o Senhor com hino. Vai dar o tempo certo, 5 minutos mais ou menos o louvor. Aí você dá a oportunidade, vai contar testemunho, conta, e a pessoa toma 15 minutos. Fora! Deixa eu falar. Oitavo lugar, quantos diz amém? Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Não canse o povo. Não canse o povo. A igreja. É bom louvar o Senhor em pé? É bom. Deixa eu fazer a pergunta. Qual a diferença, senhores cantores, senhores pregadores, senhores e senhoras? Qual a diferença entre louvarmos o Senhor em pé ou sentado? Nenhuma. A diferença é que quando você louva o Senhor em pé, a sua voz, as suas cordas vocais se soltam para você expressar melhor. Sentado você não tem tanta força das cordas vocais para louvar o Senhor bem. Então quando você fica em pé, se abrem os seus pulmões, se abre as traqueias, então você tem força para louvar o Senhor com maior perfeição. Então por isso que alguns cantores pensam que convidar a igreja para ficar em pé enquanto louvamos ao Senhor fará alguma diferença. Só fará diferença entre o povo louvar ao Senhor sentado ou em pé se a vida do cantor estiver em sintonia com a direção de Deus. Quando o cantor está em sintonia com a direção de Deus, você está em casa deitado e ouvindo cantar no rádio, e você começa falando em mistério com o Senhor. Não precisa. Não canse o povo. Pode levantar de pé? Vamos levantar. Mas não fique cansando. Pediu para levantar? Levante, cante um hino. Mande sentar. Mas se for cantar 2 hinos ou 3 hinos, há idosos na igreja. Respeita a igreja. Há pessoas que não conseguem ficar muito tempo em pé. Respeite-os. Por exemplo, eu mesmo, eu não consigo ficar 5 minutos de pé. Mas por que eu sou da 30? Porque eu fico aqui movimentando, então minha coluna esquenta. Mas se eu ficar parado num lugar só, em pé, eu não aguento, minha coluna dói e eu tenho que sentar. Mas infelizmente, às vezes, alguns me cansam tanto, que quando eu vou sentar, eu tenho que sentar com muito cuidado, para não machucar a minha coluna. E não é só eu. Se eu perguntar para os irmãos quantos têm esse mesmo problema, os senhores vão ver que a maioria da igreja tem. Então não canse a igreja. Quantos dizem amém? Amém! Nono lugar. Seja participante. Eu quero dizer o seguinte: participe dos trabalhos da igreja. Assim como o lançamento do seu CD é importante à igreja, os demais cultos também o são. Se os senhores e se as senhoras encontrar certos, não são todos, mas se encontrarmos aí alguns que consideramos grandes cantores e perguntarmos para ele: quanto tempo faz que você foi na escola bíblica dominical? Escola bíblica dominical, ele vai fazer igual aquele povo lá na época de Paulo: Espírito Santo, nem sei que há Espírito Santo, quanto mais que escola bíblica dominical. Se perguntarmos alguns desses que consideramos grandes cantores e dissermos: onde você participa da escola bíblica dominical?
e você pode se surpreender com a resposta deles. Eles querem que nós participamos, mas não participam. Então seja participante. É a festa do coral, vamos participar. O cantor precisa também ser participante. E último lugar. E último lugar. Louvado seja Deus. Toda honra e glória. Eu vou fechar aqui, já estou terminando. Aleluia. E último lugar. Os irmãos sabiam que o maior pregador não é aquele que é convidado, nem aquele que prega, mas o maior pregador da igreja é o pastor. Se ele disser amém, é amém. Se ele não disser amém, o camarada pode ter pregado, suado a camisa, suado gravado, trocado o paletó. Vocês estão entendendo? Amém. O cantor deve entender uma coisa principal: o maior e o melhor cantor que a igreja tem não é irmã Rita, viu? É isso que a irmã precisa entender. Os senhores cantores precisam entender isso. O melhor cantor que a igreja do Senhor tem é a própria igreja. Quer ver? Cante comigo, igreja. Foi na cruz. Eu quero ver qual é o cantor que consegue imitar isso. Dado em Jesus. Isso é o melhor cantor que existe na face da terra. E quando essa igreja louva o Senhor, milagre acontece, cura divina também acontece. Então o melhor pregador e o melhor cantor que há dentro da igreja deve considerar, baixar a cabeça e dizer: a igreja é a melhor. Qualquer cantor que quer ter sucesso na vida tem muitos outros passos. Eu tenho apenas 10 passos, só recapitulando, e encerro em nome de Jesus. Olha, em primeiro lugar, lembre-se, irmã Ana Rita, a irmã faz parte do ministério, deve ser apresentada ao Senhor como obreira aprovada que não tem que se vergonhar. Segundo, se a irmã cumpra as suas agendas, cumpra o seu compromisso. Terceiro, ouça os críticos. Quarto, olhe para as pessoas, elas são importantes. Cinco, cantor não é modelo. 6, lembre-se da ética. 7, não canse o povo. 8, seja participante. 9, o maior e o melhor cantor não sou eu, é a igreja. E 10, aí eu encerro 10. Às vezes, nós que somos pregadores, nós puxamos sardinha para o nosso lado. E sempre dizemos no meio do culto, e em todos os cultos, quando nós vamos pregar, a gente diz o seguinte: que a pregação é mais importante do que o louvor. Quantos já ouviram isso? Já ouviram, né? Dizemos assim, que a pregação é mais importante do que o louvor. Só que deixa eu explicar algo. Quando eu estou pregando, eu estou ministrando às pessoas. Eu estou pregando, eu estou ministrando aos senhores, às senhoras. Não é verdade? Quando eu estou ministrando aos irmãos. Mas quando eu estou louvando, eu estou ministrando a Deus. Minha pergunta: qual mais importante? Pregação ou louvor? Quem vai permanecer no céu? É a pregação ou louvor? O louvor. Então tenha cuidado. Se você foi chamado para ser levita, o seu louvor tem que romper os céus. Tenha cuidado. O seu louvor deve romper os céus. Em nome de Jesus. Irmãos, Glória a Jesus. agora, fechando aqui, tem um hino que ela cantou, Minha Gratidão. O lançamento desse CD é hoje, é a única vez que ela vai lançar. É hoje. Ela louvou o Senhor com um hino Gratidão,
e o jovem entrou cantando esse hino. E eu gostaria que a irmã louvasse de novo e a gente feche. Tá bom? Sei. Agora eu quero o seguinte: a participação da igreja no hino. Aí o primo dela pode cantar de novo ao Senhor. E se possível alguém vá citando esse hino. Ia citando esse hino para que toda a igreja. Aí é o seguinte: agora eu te convido a ficar de pé quando louvar com ela, viu? Ela não vai cansar os irmãos não. Não, mas quando ela for louvar. Som. Número 20. Agora toda a igreja de pé, irmãos. Em corresponder
Existe uma bênção na Bíblia que era implementada pelos sacerdotes. Está aqui o CD da nossa irmã e os irmãos vão falar conosco. Os irmãos vão repetir as minhas palavras. Ana Rita, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Abençoando estás em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em tua presença, ó Pai, estamos aqui nesta noite. Olha a tua vida, Senhor amado, nesse lançamento desse CD. É o primeiro, Senhor amado, e eu creio que é de muitos outros, Senhor, que poderão surgir, ó Pai. Olha, Senhor amado, grandes lutas, grandes provas, ela passou, Senhor. Jesus querido, continua estendendo as tuas mãos sobre esta família. Continua estendendo as tuas mãos, Senhor amado, sobre a tua filha na vida, Senhor. Olha, Pai, estende sobre ela a tua graça poderosa, e que ela, Senhor amado, possa ter grande sucesso em tua presença, obedecendo, Senhor amado, os teus mandamentos. Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Passo ao pastor da igreja. Os irmãos permanecem em pé para receber o pastor. Amém. Podem assentar-se, muito obrigado, nós já vamos terminar. Eu gostaria aqui, com a permissão do pregador,